Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. 100 anos tarde demais. A viagem no tempo levou gerações de cientistas para ser concluída, mas finalmente criamos algo capaz de avançar e retroceder no tempo. E os testes em humanos eram os próximos. Como a primeira pessoa a viajar no tempo, eu estava nervoso. Acenei adeus a todos os meus amigos, sorri para as câmeras e entrei na máquina do tempo. Era uma grande caixa cinza coberta de fios e aparelhos que levavam anos para serem aperfeiçoados. Estabeleci meu destino, exatamente 100 anos à frente. E quando a porta se fechou e a energia aumentou, fechei os olhos. E quando os reabri, eu estava no inferno. Tudo no futuro estava coberto por uma fina camada de cinzas. Corpos queimados e o cheiro horrível de fumaça espalhavam-se pela área. Todo mundo estava morto. Tudo estava morto. Em meu terror, tentei alcançar os controles para voltar direto para casa. No entanto, fiquei horrorizado ao descobrir que eles também estavam queimados pela força da viagem pela linha do tempo. Eu estava devastado. Aparentemente, eu tinha pulado direto pelo apocalipse e aterrissado em um reino onde tudo havia desaparecido. E eu não tinha como voltar para avisar ninguém. O que eu poderia fazer? Atravessei a área pelo que pareceram semanas. Mal conseguia encontrar qualquer vestígio do que já esteve aqui, além de detritos enegrecidos e cadáveres. Eu teorizei que era o impacto de um meteoro, ou talvez uma explosão solar, mas simplesmente não sabia dizer. Percebi que precisava voltar para casa. De alguma forma, eu tive minha parte na construção da máquina do tempo. Eu poderia consertá-la se tentasse. Eu nem conseguia me lembrar de quanto tempo levei, de quão pouco comia das rações de emergência que, felizmente, tive a inteligência de trazer comigo. Finalmente, vi um lampejo de vida retornar aos controles estragados. Ofegante, corri de volta para dentro da máquina do tempo sem pensar 2 vezes e tracei meu destino com as mãos trêmulas. Há mais de 100 anos, mais 30 minutos. Se eu tivesse apenas 30 minutos, poderia avisar a todos, avisar a mim mesmo, sobre o que veria no futuro. Quando a porta se fechou e a energia aumentou, fechei os olhos. E quando os reabri, eu estava no inferno. Outra paisagem queimada, outra visão horrível. Mas como? Como o apocalipse ainda poderia estar aqui? Eu não tinha viajado no tempo corretamente? Olhei para os corpos e meu sangue gelou. Câmeras. Em ruínas, sim, mas mal consegui reconhecer os destroços. Eram as câmeras que o noticiário usou para me gravar quando saí da minha linha do tempo. Olhei para a máquina do tempo, para os seus controles em chamas, e percebi quanta energia seria liberada em um salto de 100 anos. Possivelmente, o suficiente para matar um planeta com um impacto. Caí de joelhos e comecei a soluçar ao perceber que nunca poderia voltar para casa, mesmo que tentasse, porque eu era o apocalipse. Mamãe. Lembro-me do dia que ela pintou todos os espelhos de preto. Ela estava sentada na cozinha, a cadeira inclinada, pronta para tombar. Um pé descalço apoiado na mesa onde eu comia e ela bebia suco de laranja que cheirava a salas de exames de hospital. Ela sorriu, então eu sorri. Ela pintou as unhas dos pés de preto com hidrocor e fiquei maravilhado com a firmeza de suas mãos. Quando ela terminou, ela me perguntou como estavam. Bom, mamãe, ainda sorrindo,
mas não sorrindo direito. Lembro-me do orgulho estampado em seu rosto, capturado em um momento atemporal de voo antes da queda livre. A memória é de pavor. Minha linda mãe, feliz e depois destruída por uma raiva maníaca por algo que eu não entendia. Ela pintou os espelhos primeiro com um marcador, depois com tinta, depois com sangue. Ela usou um caco de vidro prateado para cortar o rosto. Tão feio, mas ela sempre foi bonita para mim. Lembro-me de como ela olhava para os frascos de comprimidos, cada comprimido pesando em seus olhos como balas aguardando o conforto de uma arma vazia. Lembro-me de Bruce, o namorado dela que não era o papai, um homem que ela chamava de legal, mesmo quando ele não era legal comigo. Ela desmaiava no sofá, seu rosto se infiltrava no espaço entre a moldura e a porta do meu quarto. Ele sorriu, então eu estremeci e fingi dormir. Lembro-me de quando ela queimou nossas roupas no quintal em cima de uma pira de móveis. Ela disse que eles estavam infestados. Nunca senti aranhas, mas mesmo assim ela arranhou a pele até sangrar. Lembro-me de quando a aventura se tornou um crime. Ela bebeu seu suco e dirigiu tão rápido que parecia que poderíamos fugir daquilo que a fazia chorar. Paramos na casa de um vizinho e entramos, mesmo que ele não estivesse em casa. A polícia que veio não foi tão simpática quanto a da TV. Alguém poderia ter sorrido, mas a mamãe gritou e arranhou, e foi essa parte que pegou. Eu lembro da mamãe depois, mole como roupa de cama encharcada. Ela parou de sorrir mais ou menos na época em que a moça com a prancheta se tornou amiga da mamãe. Ela me assistia brincar e rabiscava. Ela franziu a testa, então observei a mamãe, praticamente derretendo. Ainda bem que, por dentro, eu pensei. Lembro-me do dia em que ela disse que podia voar. Ela sorriu largamente, o suficiente para nós dois. Eu sei, mas as pílulas são venenosas, querido. Eu tô melhor agora. Fique aqui e veja o quão boa eu me tornei. Eu esperei na calçada. Ela desapareceu em nosso prédio. Quando ela saiu, ela parecia tão pequena. 9 andares acima, sorrindo do telhado como uma lua crescente do meio-dia. Eu não vou demorar muito. Um passo gracioso, braços bem abertos, e então... Eu lembro de me perguntar naquele dia se os crânios de todo mundo estavam cheios de aranhas como o dela. Elas derramaram, deslizando de dentro. Milhares. Agora eu tenho 29 anos. Não me lembro quando começou o rastejamento na minha cabeça, mas me lembro do sorriso da mamãe. E eu me pergunto se a minha filha vai se lembrar do meu. Serviços de assistência médica na morte. Eu espero que, quando olharmos para trás, a gente lembre que pedimos isso. Minha esposa falou amargamente, quebrando o silêncio. É claro que tudo começou de forma altruísta. A morte medicamente assistida era um direito, e depois de muito debate, o nosso governo permitiu que os médicos começassem a ajudar na morte e também na vida. Nos meses seguintes, surgiram artigos repletos de histórias de pessoas que se foram pacificamente, cercadas por seus entes queridos. Parte da pressão foi aliviada sobre os hospitais sobrecarregados e, como ajudar na morte era mais barato do que ajudar na vida, havia mais fundos disponíveis para cuidar daqueles que mais precisavam. As pessoas estavam felizes, podiam estar presentes no planejamento dos seus funerais, ter os seus assuntos arrumados e depois programar a sua morte. Tirou todo aquele desconhecimento desconfortável. Choveram pedidos de doentes terminais. Assim, o governo anunciou a formação de uma parceria público-privada com uma empresa chamada Compaixão Coletiva. Eles começaram inicialmente em hospitais, mas rapidamente os serviços de assistência médica na morte se ramificaram para abrir suas próprias clínicas. Com a mesma rapidez, os anúncios chegaram. Para onde quer que olhasse, havia aqueles que estavam morrendo com dignidade e optando por
passar sem dor, em vez de sobrecarregar as suas famílias e o sistema que cuidava deles. Atingiu o nervo certo das pessoas. Afinal, quem quer ser um fardo? Em poucos anos, a legislação mudou para oferecer os serviços a qualquer pessoa com um problema de saúde crônico e, novamente, a qualquer pessoa que o desejasse. Afinal, quem somos nós para recusar? Parecia egoísta. Alguns anos depois, os serviços também começaram a ser direcionados agressivamente aos sem-teto em abrigos. Os veteranos tiveram a opção de substituir cuidados de longo prazo. Os pais conseguiram acabar com a vida de crianças deficientes. Finalmente, o governo implementou legislação para os serviços nas prisões. Fazia sentido na época, é claro. Essas pessoas sobrecarregavam o sistema e agora odiávamos os fardos. Eles foram enviados para as instalações do sistema em ônibus carregados. Lembro-me de ver seus rostos pressionados contra o vidro. Também me lembro de ter me afastado. Agora, os hospitais começaram a fechar alguns departamentos, alegando falta de utilização. Porém, aqueles que têm doenças terminais são automaticamente encaminhados para os serviços de assistência médica na morte. Eles enviam sua consulta agendada com antecedência para que você tenha tempo de esclarecer seus assuntos. Não é gentil? Recebi a notícia há 2 dias. Câncer de pulmão. Estágio 4. Estava com problemas desde o ano passado, mas não consegui ir ao hospital para verificar. E agora é terminal. Sentamos em silêncio perto da porta. Não consigo olhar para ela. Então fico olhando para as minhas mãos. Batem na porta e dou um beijo de despedida nela. Agora é considerado ineficiente ir para a instalação. Não olho nos olhos dela antes de ir. Eu me sinto envergonhado. Quando apoiei essas mudanças, nunca supus que isso também acabaria sendo um fardo. A garotinha ao telefone pensa que eu sou o pai dela. Bom dia, papai. A menina parecia tão animada. Gentilmente expliquei que ela tinha ligado para o número errado. Ah, desculpa. Foi tudo o que ela disse antes de desligar. Coloquei o telefone na mesa, meio rindo. 3 dias depois, o telefone tocou novamente. Com a minha mão livre, respondi enquanto minha esposa, Alessandra, segurava o assento do vaso sanitário para salvar sua vida. Oi, papai. A garota gritou, a sua voz cheia de alegria. Como antes, expliquei que ela devia ter confundido os números. Não, você é meu pai, bobo. Ela disse, como se isso fosse um jogo. Fala pra mamãe que eu espero que ela se sinta melhor logo. O vômito começou a jorrar no vaso sanitário antes que eu pudesse pressionar a garota sobre como ela sabia que minha esposa estava com enjoos matinais. E mais tarde, quando tentei ligar de volta, só ouvi um tom morto. O Fred vai ficar bem? Ela perguntou na próxima vez que ligou, enquanto eu estava dando antibióticos ao nosso Golden Retriever. Eu engoli em seco. Sim, os remédios para os ouvidos vão deixar Fred melhor. Qual é o seu nome, querida? Eu esqueci. Agora, eu não estava rindo. Essa garota sabia tudo sobre nós. Algumas semanas depois, bem perto da data do parto de Alessandra, a garota misteriosa ligou mais uma vez. Diga à mamãe que eu tô super animada pra conhecer ela. Responde, querida, de onde você tá ligando? Do outro lugar. Onde é isso? Eu não sei. Bem, como você chegou aí? Ah, eu tava numa poça. Tava frio e eu tava chorando. Aí eu acordei aqui. E como é o outro lugar? É tudo preto e ondulado. E você tá sozinha? Tem mais alguém aí? Ah, apenas o Sr. Ossos. Quem é o Sr. Ossos? Ele é tipo um esqueleto sangrento com um sorriso enorme, só que um pouco assustador. Ele tá com você agora? Não, ele continuou rindo e falando sobre como quer machucar as pessoas, então eu corri até esquentar. E então vi você cortando as unhas do Fred. Foi assim que eu soube que você seria um bom pai, então fiquei aqui. Eu mal posso esperar para conhecer você, a mamãe e o Fred. Eu não tô dizendo que acreditava em reencarnação, mas quase acreditei. E sério, seria tão terrível se tudo isso fosse real? Há algo de lindo em nossos filhos nos escolherem.
A minha filha nasceu com pouco mais de 3 quilos, em um parto que ocorreu tão bem quanto você poderia esperar. Em casa, enquanto a observava sonhar no berço, eu me perguntei o que poderia acontecer quando ela crescesse. Ela se lembraria dos ecos de nossas conversas anteriores? Ela teria a mesma voz inocente? Imagine minha surpresa quando a garota ligou novamente naquela mesma noite. Ela estava histérica, então implorei que ela se acalmasse e explicasse o que aconteceu. Ele me enganou. O quê? Quem te enganou? Eu perguntei confuso. O Sr. Ossos. Ele sabia onde eu estava. Querida, não entre em pânico. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Não vai. Por que não? Porque foi ele que nasceu.